Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, uma bela terça-feira, que ela seja muito produtiva e que nos faça muito bem. A live dessa madrugada foi muito especial, foi muito produtiva sob o ponto de vista das reflexões que foram apresentadas pelo grupo de companheiros incrível que eu consegui reunir nos chats da minha live, um grupo de pessoas que propõem pensamentos que esgotam todas as possibilidades de reflexão sobre vários temas inerentes ao Flamengo, alguns até respectivos ao momento que nós estamos vivendo no mundo e que tem consequências indiretas, porém muito importantes para o nosso clube de regatas do Flamengo. Falamos particularmente sobre algo que nos incomoda muito, principalmente numa semana decisiva como essa que nós temos pela frente, que vai acabar na quinta-feira com muita tensão. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque a nossa temporada realmente não foi boa. Nossa temporada teve goleadas, teve derrotas amargas, teve perdas de oportunidades muito importantes de conquistas de títulos, talvez os mais fáceis da história dessas competições, em função de uma supremacia realmente inegável, teoricamente, mas que não se confirmou na prática. Razão pela qual o nosso psicológico está abalado, a nossa confiança diminuiu bastante, mas quando você faz uma análise mais apropriada acerca do que realmente vai acontecer, e esse é o meu propósito, talvez nós consigamos aliviar bastante essa tensão que toma conta de nós, e é muito natural. Nós somos apaixonados pelo Clube de Regatas do Flamengo, mas numa semana que tem uma decisão, um jogo muito importante e difícil contra o São Paulo. O ser humano pensa sempre, na maior parte das vezes, negativamente sobre os desafios que tem que enfrentar. E eu realmente estou muito otimista, porque quando eu pormenorizo os detalhes que me fazem tornar confiante, eu de fato entendo que tenho razão factual no que me leva a entender que o Flamengo será campeão. Vamos aos fatos. É verdade que nós perdemos 3 vezes para eles? Sim, mas de que maneira nós perdemos? Com erros do treinador, perdemos com aquele erro que foi realmente significativo, lamentável do Neneca, foram falhas, perdas inúmeras de gols, ou seja, falta de concentração por parte do Clube de Regatas do Flamengo, não querendo subtrair os méritos do time do São Paulo, mas o São Paulo jamais foi melhor do que o time do Flamengo. Não é nada contra o escudo dessa instituição, mas é uma análise respectiva ao elenco, a estrutura que cada uma dessas equipes tem. O Flamengo tem amplas possibilidades de vitória sobre o São Paulo, e quando nós nos inteiramos que o Botafogo ontem conseguiu vencer o São Paulo, pensamos assim, caramba, é só isso que realmente nos basta para que nós sejamos campeões brasileiros e que possamos atenuar realmente todo o sofrimento que nós tivemos ao longo da temporada, quando nós tínhamos certeza absoluta, inclusive até por muitas das vezes de maneira, eu diria, arrogante, mas quando nós tínhamos certeza de que nós iríamos ganhar, justamente pela mesma análise que eu estou fazendo agora. O time do Flamengo é muito melhor, e o time do Botafogo ontem ganhou. O Botafogo realmente ganhou ontem, e se ganhou, o Flamengo, claro, com um time muito melhor, pode ganhar também. É verdade que jogou com um a mais, sim, mas os relatos de quem viu o jogo são aqueles que mostram realmente possibilidade de goleada do Botafogo ontem contra o time do São Paulo, que não é o melhor time da competição, que está muito longe de ser um time que poderia, em circunstâncias normais, ameaçar o Flamengo. O Flamengo tem amplas condições de vencer o time do São Paulo. Muita gente dizendo assim, mas agora o São Paulo tem uma missão importante dentro do campo, o São Paulo realmente pode criar problemas para o Flamengo, porque está correndo o risco de não se classificar para a fase de grupo da Libertadores, mas isso não importa, porque o São Paulo viria com a mesma força para derrubar o título do Flamengo, independente de ter missão ou não.
Ninguém que seja rubro-negro quer que o Flamengo perca esse jogo. Ninguém vai querer do São Paulo perder um jogo que redunde num título para o ex-atleta deles, ídolo da torcida do São Paulo, Rogério Ceni. Eles não vão querer que o Flamengo ganhe de qualquer maneira, tendo missão ou não, dentro do Morumbi. Não vão querer perder. E da mesma forma passamos a refletir sobre o outro lado, sobre o jogo do Corinthians e do Internacional. Esse mesmo pessimismo nos leva, ou pode nos levar a acreditar que o jogo do Internacional vai ser mais fácil com o Corinthians, porque o Corinthians não tem nenhuma aspiração, aliás, não teria, teve até uma conversa ontem na live de que o Corinthians teria sim, porque se ganhar o jogo, se empatar, vai se classificar para a quarta fase da Copa do Brasil, isso realmente é muito importante, vai ter que eliminar uma fase, realmente isso é importante, não sei se isso é verdade ou não, mas de qualquer forma isso não me importa, porque não tem nenhuma dúvida, o Corinthians vai entrar no jogo para não perder também, vai entrar no jogo para ganhar, porque entenda uma coisa, meus amigos, os holofotes vão estar todos voltados para essas duas partidas. Ou não, todos os holofotes voltados para Flamengo e São Paulo, Internacional e Corinthians, porque são os jogos mais importantes. Esse jogo pode até, não sei, não tive essa informação, mas esse passado jogo teve, contra o Internacional, esse jogo foi transmitido lá para Portugal. Aliás, só um parêntese, a narração entendeu que era motivo de expulsão mesmo, aquela entrada imprudente do Rodinei. Isso lá na Europa é expulsão, assim como o gol do Pedro também, não tem nenhuma dúvida. Legal também, um dos problemas que o jogador brasileiro tem quando vai lá para a Europa é achar que o futebol europeu é aquele que quando você dá uma ombradinha no atleta, é falta, né? E o jogador do brasileiro logo cai e logo percebe que lá o critério é outro. Então, se fosse na Europa, realmente iria ser confirmado o cartão vermelho para o Rodinei, assim como também o gol do Pedro. Mas isso é só um detalhe, é só um parêntese. Mas o jogo do Inter também vai ser muito difícil. Os holofotes vão estar voltados para lá. Entenda uma coisa, a reflexão que se faz. Flamengo vai ter facilidades agora porque o Reinaldo foi expulso, o substituto dele, o Léo, também não vai jogar. Meus amigos, em tese, apenas em tese, porque na prática a coisa é completamente diferente. Imagine você aí, companheiro, você da divisão de base, que tem a oportunidade de jogar uma partida como essa, que vai ser transmitida para o Brasil inteiro, todos ligados nessa partida, você não iria se esmerar muito ali na lateral para poder fazer um excelente jogo e ganhar propulsão na sua carreira? É claro que ia. Quero me lembrar aqui daquele jogo contra o Grêmio, falo sempre sobre isso, em 2009, quando o Flamengo achou, toda a torcida achou que teria facilidade, porque o Grêmio entrou com todos os reservas. Olha a dificuldade que nós tivemos. Nós quase perdemos aquele título. No finalzinho o Grêmio quase faz um gol, o Adriano perdeu um gol ali, o goleiro era o Marcelo Groi, agarrou pra caramba no jogo. Vocês se recordam disso? Que facilidade o Flamengo teve. Então o jogador profissional não quer perder nunca, porque ele sabe bem que se ele perder, repercute mal para ele. E naturalmente, visionário que deve ser, entende que deva ganhar sempre. Qual é o jogador que quer esmorecer tanto do Corinthians quanto do São Paulo? Então as dificuldades são as mesmas. Se aí brota realmente a minha confiança em função da análise técnica que eu faço. Primeiramente, o time do Flamengo é bem melhor do que o time do São Paulo. O time do Flamengo vive um momento melhor do que o time do São Paulo. O time do Flamengo entra com mais animação, com mais confiança. Aquela comemoração no final do jogo contra o Internacional, eu não entendi como soberba, mas entendi como um sinal importante de confiança de que o time sabe realmente que pode ser campeão. Um time que constrói muitas oportunidades de gol. E esse é o detalhe que tem que ser diferenciado. Esse é o detalhe, aumentar a capacidade de conversão em gols das oportunidades inúmeras, em profusão, que o Flamengo cria durante a partida. Esse é o detalhe que realmente vai decidir o título para o Flamengo ou não. O Flamengo constrói muito e conclui num percentual com êxito muito menor do que o time de 2019. É preciso que nesse jogo isso mude e que realmente o Flamengo não perca. Por exemplo, você está aqui sem querer crucificar o jogador, é óbvio que não perca aquele gol que o Bruno Henrique perdeu.
contra o Internacional, que o Flamengo consiga realmente aproveitar as oportunidades. E do outro lado, o Inter vai continuar a jogar ali pelo lado esquerdo com o Patrick da mesma forma. O Inter vai continuar a alçar as bolas na área da mesma forma, cria muito pouca oportunidade de gol o Internacional. O Internacional vai ter os mesmos problemas, principalmente porque agora vai ter que ser proativo no jogo e não passivo. Agora o Internacional pode ser punido por um erro, porque vai ter que correr atrás do resultado, porque só a vitória também interessa. Não é? Porque se empatar, a situação fica realmente difícil para o Internacional. Vai continuar em segundo lugar no campeonato. Então só a vitória interessa. Então agora o Internacional vai ter que se expor. E aí a análise que eu faço é aquela de uma estratégia que eu achei errada do Rogério Ceni de recuar o time depois que fez o segundo gol. Correu risco, ainda que não houvesse oportunidades claríssimas de gol, correu risco o Rogério, no meu entendimento, porque o Inter tinha a oportunidade de fazer o jogo que queria, lançando bola na área, e depois de 70, 100 bolas na área, uma bola daquela que vocês chamam de vadia, aleatória, poderia entrar. O Flamengo correu risco ali. E o Inter vai continuar a fazer isso da mesma forma. Portanto, quero eu perguntar a vocês, quem é que tem mais oportunidade? Quem é que tem uma probabilidade maior de vencer esse jogo? Eu não estou sendo clubista. É o Flamengo que cria muitas oportunidades ou é o Internacional que fica lançando bola na área? Eu acho que é o Flamengo. Portanto, eu estou muito otimista com relação a isso. Estou gostando muito do clima dos jogadores que se uniram em prol dessa conquista. Muita gente também criticando aí a probabilidade do Flamengo pegar o prêmio todo do Campeonato Brasileiro, mesmo em dificuldade financeira, dividir entre os jogadores. Eu achei espetacular, porque eu também não estou inteirado ali se realmente o Flamengo tem uma perspectiva de receita com o patrocinador ou não. Dizem que sim, outros dizem que não. Realmente a informação concreta ninguém tem, é tudo especulação. Pode ser que o Marcos Braz Landim tenha exatamente um coelho na cartola, uma carta na manga, para poder melhorar, dividindo o prêmio do Brasileirão entre os jogadores, vai animá-los. Eu não vou criticar isso agora nesse momento, o mais importante agora é pensar nesse título. É óbvio, essa questão estrutural, econômico-financeira me preocupa bastante, mas não é hora de pensar nisso agora. O jogo é quinta-feira e tudo aquilo que servir de combustível para poder evidenciar a vitória do Flamengo realmente tem que ser feito. Então, essa é a análise que eu faço. Eu acho que realmente o Flamengo tem muito mais condições de vencer o São Paulo, mesmo no Morumbi, mesmo com uma estatística desfavorável, que não significa nada. O Flamengo lá não ganha já há tantos anos no Morumbi, isso não significa nada, porque o Flamengo pode entrar lá e ganhar, porque realmente tem um time melhor, porque está mais animado, o momento é outro, vive um momento melhor do que o time de São Paulo. Se ganhar vai ser campeão. É um jogo difícil, vamos ficar nervosos? Sim, não tem nenhuma dúvida. Mas o Flamengo tem mais possibilidade de ganhar o São Paulo do que o Inter, com essas bolas alçadas na área, com esse jogo que faz querendo sempre reagir e agora tendo que agir, porque só a vitória interessa para o Internacional. Quem é que me garante que o Internacional vai ganhar o Corinthians? O Corinthians não é um adversário fácil de ser batido, porque também joga querendo punir o adversário. E diante de uma exposição do Inter, o Corinthians pode punir o Inter e o Flamengo não precisar nem ganhar. Meus amigos, é verdade, nós vamos ver isso na quinta-feira, mas o meu psicológico realmente está muito fortalecido em função dessas análises. Se vocês forem analisá-la bem, eu diria que é uma análise bastante factível. Não estou aqui falando nada que seja entendido, que possa ser interpretado como um clubismo exagerado. Não, eu estou analisando os fatos. Realmente, em função de tudo isso, o Flamengo tem muito mais condições de vencer o São Paulo do que o Internacional ao Corinthians. Meus amigos, hoje tem uma live, terça-feira, tem uma live 11h05 da noite. Eu espero vocês lá para que nós então aprimoremos as nossas reflexões e também conversando atenuemos a nossa tensão, que é muita. É sempre o Flamengo nos causando toda essa sorte de emoções que beneficia, mas que também prejudica. Saudações rubro-negras, meus amigos. Até logo mais, 11h05 da noite.